Irmãos, vamos nos acalmar, vamos sentar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos continuar aqui com a nossa série de pregações, que os pastores trouxeram aqui diante de uma direção do Senhor, falando sobre autoridade espiritual. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e pegarem aí as suas Bíblias, vamos fazer a nossa confissão de fé, amém? Vamos lá, todo mundo de pé, levanta sua Bíblia aí bem alto. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Deus querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovam sobre nós. Quero pedir, Deus, a tua bênção, da tua sabedoria, que o Senhor derrame da tua graça, da tua unção sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que toda cadeia que ata os pensamentos, toda fortaleza, toda muralha nas mentes que impede a entrada do conhecimento da tua palavra, Deus, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência da tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Antes de eu começar aqui a compartilhar a palavra, dois avisos que ficaram pendentes. Um deles é que no final do culto nós vamos ter a cantina. No finalzinho ali, vocês podem, antes de sair, comprar. Hoje vai ter torta de frango e refri, coisa saborosa, e você vai estar contribuindo aqui com o pessoal do Rocket. E o segundo aviso é para quem reservou a agenda com a irmã Eliane, é para pegar comigo lá no plug no final, tá bom? Irmãos, esses dias, nós estamos aí estudando sobre autoridade espiritual e tem sido um desafio bem grande para todos nós que estamos lendo esse livro, meditando nele e trazendo aqui para vocês. Eu particularmente tenho descoberto que eu não sou tão crente assim como eu pensava que era. Esse livro tem sido muito confrontador, né? Nós estamos vendo aí desde o início de janeiro, ali do capítulo 1, onde ele fala sobre a importância da autoridade, o que é a autoridade. A autoridade é o próprio Senhor, é o próprio Deus. O trono de Deus, ele é estabelecido sobre a autoridade. E a obediência é a base disso, É a maior exigência que Deus pede de nós. Então, às vezes a gente acha que é muito obediente e, na verdade, nós não somos tanto assim. No capítulo 2 e 3, nós vimos alguns exemplos de rebeldias ali no Antigo Testamento. Nós vimos a história de Adão e Eva, de Cã, onde ele recebeu uma maldição do pai dele, de Noé. Nadab e Abiú, que fizeram ali, apresentaram fogo estranho no altar do Senhor. Arão e Miriam, que se rebelaram ali contra Moisés. E vários outros exemplos, que se a gente for citar aqui, nós vamos perder um pouco de tempo. Mas todos eles nos mostram que essas pessoas afrontaram a autoridade do Senhor. Elas não se levantaram contra uma pessoa e de uma maneira qualquer. Elas se levantaram contra Deus. Nadab e Abiú prestaram um serviço qualquer para Deus, achando que eles podiam fazer aquilo porque viam o pai dele fazendo, Arão, que era sacerdote. Então, nesse capítulo, assim, algo para mim que foi muito marcante, que é uma lição que ficou para mim, que o serviço feito sem um coração obediente é obra para Satanás. Um coração rebelde, ele não serve a Deus, ele serve ao inimigo, que a rebeldia provém de Satanás,
O capítulo 4, ele aponta aqui sobre o conhecimento de Davi sobre a autoridade. E por isso Davi foi conhecido, né, e é chamado como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia o poder e a autoridade do Senhor. Ele não ousava tocar ali em Saul, apesar daquele homem fazer tantas coisas ruins. Mas ele sabia que Saul tinha sido levantado e posto por Deus. Se ele se rebelasse, ele estaria se rebelando contra o Senhor, né? E Davi era um homem que sempre buscava Deus nas suas afrontas, não só contra Saul, mas contra outros reis que vieram, né, guerrear contra ele. Em todas essas questões, o Davi sempre se prostrava diante do Senhor. O capítulo 5 nós vemos sobre a obediência do Filho, a obediência de Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus, por ser Deus, ele não passou nenhuma dificuldade para obedecer, mas muito pelo contrário, né? Jesus veio como homem, e assim como nós temos que aprender a obedecer, Jesus aprendeu a obedecer, e ele aprendeu através do sofrimento. Nós passamos por sofrimentos, né, o tempo todo, e todos eles trazem um ensino para nós, e o principal deles é a obediência, né? Então Cristo, ele sofreu, aprendeu a obediência, se submeteu à vontade de Deus. A gente vê ali naquela passagem no Getsemane, onde Jesus, assim, com a alma muito angustiada, ele vai orar ali diante de Deus, e ele fala: olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Então ele se submeteu, ele entregou, porque existia algo muito mais poderoso e muito maior. Além de resgatar a humanidade de volta para Deus, ele estaria retomando o poder, várias coisas que foram roubadas, né? Que Satanás roubou da humanidade ali no dia da queda, né? Quando Adão e Eva desobedeceram. Como homem, ele pôde fazer esse resgate, né? O pecado entrou por um, mas a salvação entrou por outro homem. Então, como a desobediência entrou por um, a obediência teve que retornar através de um homem. E nós vimos hoje pela manhã o capítulo 6, como Deus estabelece o seu reino. E esse reino é estabelecido através da submissão da igreja, a obediência do corpo de Cristo ao cabeça, que é Jesus. E nós, cumprindo o chamado de Deus de levar a salvação para outros, e não só que as pessoas creiam, mas que elas também obedeçam a Deus. Esse é o maior propósito, né? E nós só vamos conseguir fazer isso como corpo de Cristo se nós estivermos realmente obedientes ao Senhor. E hoje nós vamos estar aqui compartilhando, né? Eu vou falar com vocês sobre o capítulo 7, né? Que os homens devem obedecer à autoridade delegada. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí em Romanos 18:1. O Senhor, ele delega a autoridade dele. Nós vemos lá no livro, né, em diversas e diversas vezes, que o Senhor, ele é a autoridade. Ele não contém, ele é. E ele delega, assim como ele delegou a autoridade para Jesus como homem. Jesus foi para o céu e ele mandou o Espírito Santo. Deus derramou dom sobre nós e derrama também a autoridade dele sobre nós. Essa autoridade, ela não nos pertence, ela é delegada. Ela está aqui conosco enquanto nós estamos em obediência a Deus também. E nós temos dentro das delegações que Deus dá, né, autoridades no mundo. Então nós vamos ver aqui em Romanos 18:1. 13? Desculpa, gente, 13, é porque está errado aqui na minha digitação aqui. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então toda a autoridade, os governantes, aquele que você gosta e aquele que você não gosta, as autoridades federais, estaduais, municipais, a autoridade da comunidade, né? Todo bairro costuma ter uma associação de moradores e tem alguém ali liderando. Dentro de várias outras instituições nós temos lideranças e nós precisamos nos submeter a elas, porque elas estão ali ocupando um
cargo que teoricamente pode parecer uma coisa humana, eleito por votação de homens, mas a gente sabe que Deus está no comando de todas elas. E segundo essa palavra que Paulo traz aqui para a gente, toda autoridade foi levantada por Deus, e nós precisamos nos sujeitar a elas, porque elas representam ao Senhor, né? Então, quando nós encontramos com uma autoridade, nós não estamos encontrando com uma pessoa, nós estamos encontrando com o próprio Deus, né? E existem algumas coisas assim um pouco complexas dentro disso, porque a gente pensa que por sermos cristãos, às vezes nós vamos respeitar somente autoridades eclesiásticas, as espirituais, mas nós temos o dever e devemos também ter o cuidado de honrar essas autoridades de fora também. Nós temos que fazer isso em primeiro lugar, até porque o Senhor Jesus também fez, né? Se nós realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Mas se nós conhecemos apenas a autoridade direta de Deus, possivelmente violamos mais da metade de sua autoridade. É isso que eu comecei a colocar aqui para vocês. Às vezes a gente diz, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a homens. E aí a gente se torna corrupto, igual aqueles que a gente aponta, vira e mexe aí, né? Porque o fulano está fazendo isso, o ciclano está roubando, porque está existindo tal lei, o Xandão diz, e por aí vai, né, gente? Mas se eu não reconheço que aquela pessoa está ali porque Deus a pôs, e fico me rebelando, amaldiçoando, eu estou falando contra o Senhor, e eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. E esses últimos anos, né, vamos colocar aí os últimos 4 anos, nessa transição de governo, onde entrou Bolsonaro, agora nós estamos debaixo do governo Lula. Gente, foi muito triste assim para mim ver irmãos, amigos cristãos amaldiçoando a liderança, amaldiçoando o presidente, né? Isso tem continuado ainda hoje e é muito triste. Porque a palavra do Senhor fala, e é uma ordenança para nós, que é nossa obrigação orar e abençoar as autoridades. Então, quando eu faço o contrário disso, eu não estou trazendo maldição, não é para ele não, eu estou trazendo para mim. Porque Deus pede para eu cuidar, porque aquela pessoa ela está exercendo uma atividade extremamente cansativa. Não é fácil estar numa posição de liderança, irmãos. Às vezes para a gente que não está nessa posição, a gente observa a atitude de um líder, de um governante. Não, mas não é possível, ele está fazendo isso, ele devia fazer assim, assim, assado. Não é possível que aprovou essa lei. Não, devia fazer assim, assim, assado. Mas só quem está lá sentado naquela cadeira, irmãos, sabe o quão difícil é administrar uma comunidade, administrar um país, fazer com que as coisas andem de uma maneira que flua bem para todo mundo. Não tem como agradar todo mundo, tem que fazer o melhor para a maioria. Infelizmente alguém vai sair no prejuízo, mas os danos precisam ser os menores de todos, e a gente precisa orar para que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, para que o benefício seja maior que o malefício, amém? Então, quando vier, irmãos, no seu coração, aí assistindo a TV, vendo as notícias, como estão as coisas que entristecem o coração da gente, que você guarde o coração de amaldiçoar. Que quando vier o pensamento, mas fulano abençoa. Não solta a palavra de maldição, não. Abençoa, declara palavras de bênção. Apesar daquela pessoa a gente vê, porque está buscando outros deuses, porque você vê beijando outras coisas, outros santos fazendo outras coisas que teoricamente estão desonrando a Deus, mas ele foi posto ali por Deus. Nós vemos na Bíblia diversas histórias, e ali se eu não me engano foi Esdras que eu li essa semana, onde a palavra fala que Deus levantou a Ciro para abençoar o povo de Israel, e Ciro recebeu essa revelação. Ele mesmo disse o Senhor, e esse Senhor lá na Bíblia está escrito com palavras maiúsculas, irmãos, que quer dizer Yahvé, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Ele reconhecia que a autoridade que ele exercia ali vinha de Deus para fazer aquilo. Então o Senhor chama Ciro de
observo diversas vezes, a gente vê isso no livro de Daniel também. Deus é poderoso para levantar como líder e abençoar as nossas vidas quem Ele quiser, um ímpio ou um cristão. Às vezes a gente acha que para o nosso benefício nós precisamos de um governante que conheça a palavra de Deus. Irmãos, seria o ideal, mas se Deus quer colocar um ímpio e através da vida dele abençoar as nossas vidas, é a vontade do Senhor, e nós temos que agradecer por isso e não amaldiçoar, amém? Às vezes a gente hoje nós estamos passando por algumas tribulações, algumas situações econômicas, de uma maneira geral como brasileiros, por causa da nossa boca imunda que está amaldiçoando os nossos governantes. E Deus está trazendo um peso sobre nós, porque nós continuamos desobedecendo a Ele. Enquanto nós não entendemos esse princípio, irmãos, de obedecer e abençoar as nossas autoridades, o negócio, a chapa vai esquentar. O negócio vai ficar pior. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Jesus disse que os finais dos tempos as coisas iam ficar mais difíceis. O amor de quase todos se esfriará. Mas se a gente pode fazer algo para não deixar isso se esfriar tão rápido e a coisa ficar tão caótica, nós temos esse poder. E a igreja do Senhor é o corpo de Cristo que tem esse poder. É você, meu irmão e minha irmã, que tem a autoridade do Senhor Jesus para orar e abençoar. Amém? Toda hora cai um brilhinho aqui. É a glória do Senhor, né? Essa questão do Senhor ter colocado ali a autoridade, os homens governando sobre outros homens, aconteceu lá no início, né? Deus, quando fez Adão e Eva, deu ali para eles autoridade para estar administrando o jardim. Eles iam estar cuidando da criação. Mas aí veio a queda, veio aquela confusão toda, e aí Deus enviou o dilúvio, né? Porque a situação lá estava caótica de novo. E aí depois de Noé, que Deus instituiu esse cuidado de um homem liderar outro homem, dos homens estarem cuidando uns dos outros. E isso vai permanecer até o dia que o Senhor Jesus voltar. Então, se o Senhor instituiu isso, nós precisamos cuidar dessas autoridades, né? Instituídas. Algo muito interessante que tem aqui nesse capítulo, nessa parte da sujeição às autoridades, que existem alguns símbolos, que não são simplesmente símbolos, mas eu entendo como ordenanças da parte de Deus. Os símbolos os símbolos da sujeição às autoridades terrenas são 4. Imposto a quem se deve imposto, tributo a quem se deve tributo, respeito a quem se deve respeito e honra a quem se deve honra. Então, irmãos, essas autoridades, elas estão ali, criaram leis e regras para que a gente possa seguir. É necessário serem cobrados impostos para que esse dinheiro seja usado em algumas coisas. Às vezes a gente fica indignado porque tem que pagar IPTU, IPVA, e a gente vê buraco na rua, as casas, né, ali tudo mal administrado na rua, rua sem asfalto, a saúde caótica, e a gente se questiona, para onde está indo o dinheiro do meu imposto? Quer saber? Eu não vou pagar não. Não vou pagar a CAGES, eu não vou pagar a Enel, eu não vou pagar IPVA, não vou pagar IPTU. Quer saber? Eu vou usar esse dinheiro comigo, porque esse povo está gastando de uma maneira qualquer e eu não estou vendo o benefício disso, não está voltando para mim. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos tão negligentes e corruptos quanto aquela pessoa que, teoricamente, né, a gente não tem provas, está roubando aquele dinheiro. A gente está entrando na fila junto com eles. O fato de eu não querer pagar o imposto, eu estou entrando em desobediência, porque é uma lei. Entendendo que toda autoridade é instituída por Deus, aquela lei que foi regimentada, ela é uma lei de Deus. Então eu preciso obedecer. Não é só os 10 mandamentos que estão aqui, todos os outros mandamentos que Deus coloca aqui, leis espirituais, não. Eu tenho que pagar a CAGES, eu tenho que pagar a Enel, eu tenho que pagar o IPVA, o IPTU, o seguro obrigatório. Eu tenho que pagar. Porque é a minha obrigação, é a obrigação para o benefício da minha comunidade, não é só meu. Então, se eu quero o meu benefício, o benefício do meu vizinho, de todo mundo da minha rua, eu tenho que fazer a minha parte. Alessandra, mas olha, só eu que dou, o resto não dá. Problema do resto, como diz a minha mãe e as mães no geral. Você não é todo mundo. Então, faça a sua parte. Amém?
E aqui nós vamos ver coisas físicas, né? Imposto na questão financeira, tributos, que são as regras que a gente tem que cumprir. A gente vê essa questão aqui no Norte e Nordeste é muito forte. As pessoas que vivem amasiadas há anos, elas já se consideram casadas, né? Já vivem juntos há mais de 10, 20, 30 anos, então tá de boa. Só que, meus irmãos, diante da lei dos homens, isso não é casamento. O casamento regulamentado é aquele que é feito no registro civil, no cartório. Então, por isso que aqui na nossa igreja, o pessoal vem, se converte, ou vem de outras igrejas, ainda não é casado oficialmente, precisa regulamentar isso diante de Deus e diante dos homens, para se oficializar isso e tirar toda brecha, toda maldição. Porque existe coisas que, quando não são cumpridas, vem essa ira de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes você está aí com a vida toda atribulada, tá todo dia uma coisa quebrando em casa, gente ficando doente dentro de casa o tempo todo, porque não parou para pensar que existe desobediência de coisas mínimas dentro da vida comum, dessa questão de imposto, tributo, honra, de abençoar a vida do seu governante. Amém? Se somos insubordinados, estaremos ajudando o princípio do anticristo. A gente vai estar somando com Satanás. Isso é muito sério, né, irmãos? A gente fala que é cristão, a gente vem aqui, levanta a mão para o céu e adora o Senhor, mas da porta para fora a gente está fazendo tudo errado. Dirigindo sem carta, andando sem capacete, andando 4, 5 na moto, vivendo uma vida amasiada, sabendo que está errado, deixando de pagar as contas. E aí? Nós precisamos pedir a Deus graça, misericórdia, para poder corrigir isso. Não é fácil, tem coisas que às vezes já estão acumuladas há anos e vai ser difícil de resolver, mas quando a gente se compromete com Deus, Ele vai na nossa frente, irmãos, e Ele vai nos ajudando a corrigir. Ele não vai corrigir tudo sozinho, porque são erros nossos. Nós temos que ser adultos e responsáveis e assumir diante dEle o compromisso de querer corrigir aquilo. Amém? A segunda coisa, dentro desse capítulo, das autoridades delegadas, é na família. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí Colossenses 3:18. Colossenses 3:18. Colossenses 3:18 diz assim. Nós vamos saltar alguns versículos. Eu vou ler o 18, 20 e 22. Essa questão que não é só família, envolve outras questões da sociedade também. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então vamos começar aqui por esse primeiro versículo 18, que fala sobre as famílias. Então vai falar dentro da casa, as esposas, os filhos, né? Deus, Ele estabeleceu o marido como autoridade delegada de Cristo. Ele é o representante. E a esposa no papel de representante da igreja, né? O pessoal que é casado sabe, acho que explicar melhor do que eu sobre isso, né? Esse mistério de Cristo e a igreja associado com o casamento. O homem sendo cabeça da mulher e a mulher representando a igreja. O homem ali sendo o sacerdote dentro da casa e recebendo de Cristo a autoridade e o governo para estar administrando. Só que infelizmente isso hoje está tudo deturpado. Nós vivemos numa sociedade que quer nos colocar, nós como mulheres, acima dos homens. Os homens têm que virar escravos das mulheres. É uma confusão que só Deus para trazer a revelação para nós. E isso já vem arrastando há muitos anos, irmãos, na nossa mente, gerando
um conceito de vida que não convém diante do Senhor. Então, às vezes, dentro das casas, a gente percebe algumas questões, e hoje esse conceito da submissão, ele está tão deturpado, que aí a gente vê a confusão acontecendo mesmo, né? Quando fala que as esposas serem submissas aos próprios maridos, essa palavra submissão hoje é vista na sociedade como a mulher ser capacho e pano de chão do homem, que ele pode fazer o que quiser com ela. É escrava sexual, é a dona de casa, é a mãe com direitos. Porque muitos aí querem que a mulher seja uma mamãe, que cuide deles como um filhinho, mas também que tenha outros direitos associados. Mas não é isso que o Senhor levantou para nós. Não é nesse sentido. Essa submissão, irmãos, é estar debaixo de uma missão. Eu lembro que um congresso de mulheres, o primeiro congresso de mulheres que o Diante do Trono fez lá na Lagoinha, a irmã Devi Taitos, que foi compartilhar a palavra, ela falou sobre isso, né? Que a submissão, ser submisso é estar debaixo de uma missão. Então, se esse homem, que essa irmã, essa pessoa está casada, ele tem uma missão, ela vai entrar debaixo dessa missão, auxiliando ele no desempenho dessa tarefa. Não é para competir, não é para um ser colocado maior que o outro, mas os dois juntos caminharem para poder cumprir aquele chamado. Não pode existir competição, um puxar para o lado e para o outro. Aí a gente pensa, nossa, Alessandra, mas aí a mulher tem que se anular e viver o propósito desse homem. Não é bem assim. Não é separação. Por exemplo, a mulher que quer trabalhar independente, de abrir uma empresa própria, trabalhar em casa, e o marido que tem um trabalho fixo e cada um caminha para o lado, o dinheiro de cada um é o meu dinheiro e divide lá as contas e cada um por si, Deus por todo mundo. Não é isso. É os dois estarem juntos no mesmo propósito, apesar de exercerem atividades, por exemplo, de trabalho diferentes, mas dentro da casa existia esse princípio. Existe alguém que comanda e alguém que está no segundo posto. Esse segundo posto, irmãs, não é de inferioridade, não é para ser taxada como uma coisa qualquer, muito pelo contrário. Na ausência do pai dentro de casa, quem manda é a mãe, não é verdade? E se o menino não obedece, o bicho pega, né? Quando seu pai chegar, o negócio vai esquentar, quando o pai tem autoridade exercida dentro de casa. Mas infelizmente essas coisas não têm acontecido. Quantos de nós não tivemos pais e mães com o casamento todo atribulado, tudo invertido, a mãe mandando e o pai obedecendo? É a mulher abacaxi e o marido banana. Aquela situação caótica, e os filhos no meio sem saber como obedece. Então, às vezes, os pais estão aí incomodados com os filhos que não obedecem. Eu chamo para vir na igreja, não vem. Eu chamo para sair comigo, não me obedece. Eu peço para fazer as tarefas de casa, não faz. Não me ajuda dentro de casa. Mas por quê? Eles estão vendo um exemplo extremamente negativo. A mãe desobedecendo ao pai e o pai desonrando a mulher dentro de casa. Aí não tem como o filho aprender a obedecer, irmãos. A nossa primeira escola é dentro de casa. Eu não tenho autoridade como mãe e como esposa para estar falando, mas eu tenho como filha. Às vezes vocês, pais, fazem coisas que acabam com o coração da gente e coloca a gente numa situação caótica de ter que defender ou o pai e a mãe, quando isso não é dever nosso. Filho não tem que puxar lado nem de pai nem de mãe. Se vocês têm problemas conjugais, resolvam entre vocês. Não coloquem os filhos de vocês no meio dessa farofa, no meio dessa confusão. Vocês não sabem o estrago que faz na vida da gente. Lá na frente, quando a gente vai ter as nossas famílias, a gente não sabe lidar com os nossos filhos, a gente não sabe lidar com os nossos cônjuges, porque a gente aprendeu errado dentro de casa, vendo vocês fazendo de maneira errada. Aqui, glória a Deus, eu tenho um monte de gente que conhece a palavra. Então aqui dentro, irmãos, está o manual das famílias. Aqui dentro está o manual para você, mulher, buscar do Senhor a graça para se submeter àquele marido que não é crente. Porque a palavra fala sobre isso também, né? Mulheres, lá em 1 Pedro 3:1, Pedro fala: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Então, às vezes, minha irmã, seu marido ainda não veio para a igreja, porque a sua atitude dentro de casa está caótica. Em vez de você ser um espelho, um reflexo de Cristo, você está sendo um espelho, um reflexo de Satanás, porque está desobedecendo. Um coração insubmisso caminha com Satanás.
Não adianta estar orando e pedindo: Deus converte esse homem, Deus converte esse homem, se lá dentro de casa você chega e faz o contrário, amaldiçoa. Quantas vezes eu já escutei colegas de trabalho, várias pessoas que já são casadas, compartilhando ali os dilemas de casamento e falam: aquele lá de casa, aquele lá de casa. E fora outros nomes que eu já escutei. As crentes, para não xingar nome feio, fala aquela bênção, mas o tom de voz quer dizer qualquer outra coisa, menos uma bênção. Deus vê isso no nosso coração, irmãos. Agora, tem que puxar as orelhas dos filhos também, né? Eu defendi o nosso lado, mas tem que bater também, né? Filhos, Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse é o primeiro mandamento que Deus dá, né? De honrar pai e mãe. E ele é o primeiro que vai citando ali que tem promessa para nós, promessa de vida longa. E por que isso, irmãos? Quando eu desobedeço os meus pais, quando eu desonro os meus pais, eu estou afrontando a Deus. Eu estou entrando contra o Senhor, eu estou saindo debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus. E aí, meu irmão, quem vem? Aquele que caminha ao redor de nós como um leão, esperando a oportunidade para tragar minha alma. Por isso que a gente vê tantos jovens hoje em dia, gente morrendo cedo, coisas irrisórias, acidentes bobos teoricamente, mas porque estão deixando de ouvir os pais. O pai fala para fazer, para não ir, para obedecer, e entra no ouvido e sai no outro. E lá na frente vem a consequência. Às vezes não vem a consequência com a perda da vida física, mas vem com a perda da alma. Vem vivendo uma vida ordinária, uma vida de sofrimento, arrastando uma vida que não era para ser, porque colheu algo que não era para ter sido plantado lá atrás. Ah, Alessandra, mas você não sabe como é que é meu pai e minha mãe. O negócio é complexo. Meus irmãos, independente de como seja seu pai e sua mãe, se submeta. Peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria. Ah, Alessandra, mas meu pai me abusou, meu pai é agressivo comigo. Complicado. É complicado, irmãos. Só o Senhor para trazer a cura no teu coração. Só o Senhor para trazer a restauração e te trazer ali a paternidade dele, para você conseguir olhar para o seu pai e para sua mãe com o amor do Senhor, e você perdoar e continuar honrando e cuidando do seu pai e da sua mãe. Nós oramos por isso, para que famílias sejam restauradas. Amém? Então, se você tem algo aí, um peso no coração contra seu pai, contra sua mãe, coisas que eles já falaram, coisas que eles já fizeram, ou ausências emocionais também. Às vezes a gente tem o pai e a mãe dentro de casa, mas eles não dão um abraço, não dão uma palavra de incentivo. Às vezes é exatamente o contrário, é peia, você não fez nada, espirrou, é peia. Ou então palavras contrárias: não, você não vai dar em nada, não, isso aí você não dá conta de fazer, não te incentiva a crescer. Meu irmão, se você conhece o Senhor Jesus, aqui dentro nós temos palavra de vida eterna que transforma a nossa vida. E é aqui, com isso, com essa mente transformada pela palavra, que você vai crescer e ser a pessoa que Cristo tem para você no plano dele. Amém? Não importa o que aquela pessoa está falando. Se ela está falando e trazendo palavra de maldição para você, você vai apresentar diante do Senhor, porque Deus é a autoridade sobre a vida do seu pai e da sua mãe. E Deus está vendo aquilo, viu? Seus pais vão colher tudo aquilo de ruim que eles fizeram na sua vida, porque os filhos são herança do Senhor. Depois vai ter um dia que vai ter que prestar conta diante de Deus. E aí o Senhor vai perguntar: e aí? Como é que foi o ciclano, fulano, beltrano? Vai ter gente, vai ter um grilo cantando lá, né? Na hora, porque a pessoa não vai ter o que falar, porque não fez aquilo que deveria ter sido feito. Mas aí não é problema seu, é problema deles com o Senhor. Você faça a sua parte, para não continuar transmitindo para a sua descendência essa maldição. Amém? Quero que os irmãos abram em Efésios 6, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao 7. Amém? Vocês estão aí, gente? Ai, glória a Deus. Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens.
Aqui a palavra, Paulo está colocando servos, porque naquele tempo dele existia essa questão da escravidão, era muito forte. Mas eu quero trazer essa palavra servos aqui para nós como trabalhadores. Para você que tem um trabalho, para a gente que está aqui na igreja servindo ao Senhor, nós precisamos obedecer aos senhores ali do trabalho. Existe um encarregado, existe um chefe, existe alguém que te supervisiona, que cuida de você e cuida do andamento do trabalho. E às vezes aquela pessoa, ela vai exigir de você algumas coisas e a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Muitas vezes ele vai pedir para mentir, gerar um boleto, uma nota com um valor. É muito comum para quem trabalha de motorista, às vezes, né, pegar o voucher de combustível. E muitos deles colocam o valor, gastou 100, coloca 150 para embolsar 50. E isso às vezes com anuência do pessoal da empresa. Meus irmãos, cuidado. Cuidado, ali você não está servindo uma empresa, você está servindo o Senhor, porque aquela pessoa é autoridade. Mas se ela te pede para fazer algo que não convém, peça a Deus graça e sabedoria de como falar não, sem afrontar aquela autoridade. Amém? Nós precisamos ser a mesma pessoa aqui dentro da igreja e lá no nosso trabalho. Às vezes a gente está ali trabalhando, falando de Jesus com as pessoas, convidando para vir na igreja, mas as nossas atitudes às vezes estão falando exatamente o contrário e gerando repulsa nas pessoas de vir aqui por causa de coisas que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando de qualquer maneira, a pessoa pede para fazer A, a pessoa faz B. Não, o patrão fala, olha, eu quero que você faça assim, assim, assado. Aí a pessoa, ele não sabe de nada, eu que executo isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. E aí você faz, entrega o serviço, mas não entrega do jeito que o seu patrão pediu. Se ele pediu para ser daquele jeito, é porque existe um propósito. Se você tem dúvida, pergunte. E sugira novas coisas também. Olha, será que dá para fazer assim, assim, assado? O que você acha, meu chefe, de fazer assim? Se ele concordar, você faz. Se ele não concordar, você vai fazer do jeito que ele te pediu. Honre ao Senhor e não saia murmurando, né? Igual tinha um desenho antigo aí do Zé Buscapé. Não saia murmurando do seu chefe, não saia falando mal dele. Eu que faço, esse cara não sabe de nada, só fica sentado naquela sala com ar-condicionado. Eu que passo aqui no calor o dia inteiro. Meu irmão, você está trazendo maldição para a sua vida. Cuidado, abençoa, não murmura. Não murmura, abençoa a empresa onde você trabalha. Assim como Deus enviou Jeremias ali na Babilônia, quando o pessoal, né, de Israel foi levado como escravo, e eles estavam ali murmurando, eles não estavam concordando de estar ali. A ficha deles não tinha caído ainda, porque que tinha cometido um monte de pecado e se achava no direito de reclamar, né? Que não tinha que estar ali naquele lugar. E Jeremias falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão ficar aqui 70 anos, é melhor vocês baixar a bola, parar de reclamar e abençoar esse lugar, porque a prosperidade dessa cidade da Babilônia vai ser a prosperidade de vocês, o benefício de vocês vai vir daí. Então se vocês ficam amaldiçoando e gerando confusão, essa confusão vai vir para cima de vocês. Então, irmãos, se a empresa onde você está estranha, você está com medo de ser mandado embora, ore e abençoa aquele patrão, porque provavelmente ele não quer te mandar embora, se você é um bom funcionário. Ore e abençoa para que haja prosperidade. Nós estamos vivendo dias ruins, impostos sendo gerados, leis sendo promulgadas, coisas para roubar dinheiro, para retirar dinheiro. E isso vai atrapalhar o seu salário lá na frente. Abençoa o teu patrão e faça um bom trabalho. Divulga o trabalho da empresa onde você trabalha. Faça marketing de você mesmo, divulgando o trabalho da sua empresa. Isso vai retornar para você. Não vai ser só para o seu patrão. Se ele tem benefícios, você também tem. Amém? Faça para o Senhor. Lembrando que Deus está te vendo. Não é só as câmeras lá da empresa não, viu? Os olhos do Senhor estão por toda a terra. E Deus está te vendo lá. A terceira coisa grupo, né, de delegados do Senhor com autoridade é na igreja. E aí nós temos aqui 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, irmãos, dentro da igreja, Deus também estabeleceu autoridades. Às vezes a gente reconhece mais elas do que as de fora, né? Deus estabeleceu os homens para representar a Cristo e nós também como sujeição dentro da igreja, né? As mulheres representam o corpo de Cristo, sempre dentro disso, irmãos, nós vamos ter essa hierarquia, não é diferente. Lá fora é a mesma coisa. Para nós esse peso é muito maior, porque nós estamos debaixo de um cuidado espiritual. A igreja não é só uma instituição com CNPJ, ela é uma instituição espiritual, amém? E dentro disso Deus colocou pessoas para estar liderando. Nós vemos ali que é necessário, porque se o pastor Marlon e a pastora Silvia fossem cuidar sozinhos de todos nós, eles já teriam desfalecido, né? Eles não estavam em pé mais não. Eles estão em pé pela graça também, que apesar de ter líderes aqui, o negócio anda complicado. Nós temos orado para que Deus levante líderes segundo o coração do Senhor, gente disposta a servir o Senhor. Meu irmão, se Deus tem falado no teu coração, se disponha nas mãos do Senhor, não é nas mãos dos homens. Você vai estar se colocando na mão do Senhor, amém? E dentro dessa autoridade, dentro dessas autoridades, nós precisamos nos submeter, nós precisamos acatar, independente de quem seja. Acontece muito, né? Às vezes a gente vê isso dentro das empresas, mas infelizmente, às vezes a gente percebe isso no nosso meio. Uma pessoa é posta num lugar de autoridade, num cargo de liderança, e muita gente desdenha dela, porque, fulaninho não sabe pregar, fulaninho é assim, ciclaninho é assado, e desdenha daquela pessoa e não se submete a ela. Mas é porque é muito novo, mas é porque é muito velho. Se Deus colocou aquela pessoa naquele lugar, é porque Ele quer ela ali. Se ela tem ou não muita capacitação, o Senhor vai ajustar. Se é pouca, Deus vai dar. Às vezes é um desafio para aquela pessoa. Deus colocou ela ali exatamente para isso, para ela se desenvolver, para avançar, para romper com medos. E para quem sabe muito, ser humilde para compartilhar aquilo que tem, para fazer o outro crescer. Dentro do nosso meio não tem competição. O reino, todo mundo é igual. Nós somos filhos do Senhor, não tem gente predileta para Deus. Então nosso conhecimento, o nosso crescimento espiritual, ele precisa ser compartilhado. E isso vai vir dentro do serviço dos ministérios. Esses dias atrás, estava ali conversando com o Samuel. Eu sirvo ali na mídia, de vez em quando eu estou ali naquele computador, ajudando o projetor. E aí a gente estava conversando sobre isso. O Samuel é muito mais jovem do que eu. Teoricamente, por idade, ele que teria se meter a mim, mas ele é meu líder lá na mídia. O que ele fala, cumprimento de escala, as coisas que ele coloca pra gente lá no grupo, eu preciso obedecer porque eu estou debaixo do cuidado dele. E quando eu não obedeço e não sigo aquilo que o Samuel colocou, eu não estou desobedecendo simplesmente ao Samuel, é o Senhor. Porque ele está posto ali para organizar esse sistema todo que vocês estão vendo aqui, essa maravilha de tela, tudo de som, ele está ajudando. Ele tem uma capacitação técnica de som que eu não tenho. Mas ele está posto ali e eu tenho que submeter. E nós precisamos honrar a vida dele e honrar a vida de todos os líderes que estão aqui. Amém? O seu líder de GC, que se esforça, ora e jejua pela tua vida, te procura, te visita, honra. Mas ele não está me procurando. Porque meu GC está assim. Porque eu queria... Gente, às vezes seu líder está precisando tanto de ajuda, e no dia que ele vai fazer a visita, é o dia que ele mais está precisando de ajuda do que de ajudar alguém. Mas ele vai lá. Ele vai lá para cumprir o mandado do Senhor. E ele vai ali como representante. Então quando ele entra na sua casa, não é simplesmente uma visita do seu líder, é Jesus entrando na sua casa. Quando o seu líder fala alguma coisa para você, não é um homem, nem uma mulher que está ali tentando te corrigir e está puxando a sua orelha. É Cristo te fazendo crescer. É Jesus te chamando para mais perto dele. É o Senhor querendo fazer você refletir a glória dele. Amém? E dentro dessa realidade espiritual, nós também temos autoridades dentro disso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê algumas situações, eu não coloquei aqui, mas eu me lembrei agora que está em Judas, uma situação onde o arcanjo Miguel, ele está ali numa situação com Satanás, que Satanás queria pegar o corpo de Moisés e
E o arcanjo Miguel estava ali, naquela situação. E o arcanjo Miguel, ele disse algo para Satanás. Ele disse assim, que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, em momento algum, ele quis afrontar uma autoridade. Alessandra, mas Satanás maior que um arcanjo? Sim. Antes dele virar o Satanás, esse bicho que fica atormentando a cabeça da gente, ele era Lúcifer. Ele era um dos maiorais ali dentro. Ele estava diante do trono de Deus. E essa autoridade que Deus deu para ele, ela não foi tirada dele. Ele está usando ela na maldade. Então, o arcanjo Miguel, em momento algum, ele afrontou essa autoridade. Dentro do reino espiritual existe hierarquia também. E nós precisamos nos submeter a ela. Às vezes a gente vê algumas situações, cada congregação trabalha de uma maneira. E às vezes existe pessoas que têm dificuldade, às vezes com autoridades vinda de mulheres, por exemplo, né? Tem lugares que isso não é admitido. Aqui nós vemos mulheres com título de pastora, mulheres assumindo liderança. Irmãos, isso não significa que nós estamos acima dos homens, estamos roubando algo de maneira nenhuma. Nós estamos exercendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A atividade pastoral, ela não é um título de homens, ela é um dom de Deus de cuidado. Nós mulheres temos esse cuidado de Deus. Deus colocou sobre nós esse chamado para cuidar, para gerar, esse cuidado de mãe. Então um pastor, ele tem esse cuidado de pai, uma pastora tem um cuidado de mãe. Existem situações onde um homem não pode pastorear uma mulher, vai cuidar de uma mulher. Não tem como, porque pode gerar algum conflito, alguma situação. E a mesma coisa com as mulheres cuidando de homens, né? Apesar da gente ver na Bíblia algumas situações, mas de uma maneira geral, irmãos, nós seguimos a autoridade que o Senhor delega sobre nós e nós respeitamos isso. Amém? Irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o final. E nesses dias, refletindo sobre isso, né? Acho que, para mim, a palavra uma frase que resume tudo isso que nós estamos ouvindo desse livro, né? Significa ouvir e obedecer. Foi algo que o Senhor falou muito comigo no Nico, no ano passado, quando eu participei desse acampamento da Jocum. Ouvir e obedecer. E ali eu descobri que eu não ouvia o Senhor como eu deveria ouvir, e eu não obedecia ao Senhor como eu deveria obedecer. Existiam coisas na minha vida que estavam travadas justamente por causa dessa falta de audição e pela falta de submissão. Mas glória a Deus, irmãos, por tudo isso que está acontecendo, pelo que o Senhor tem trazido para nós, porque Ele quer nos corrigir, Ele quer nos levar para mais perto dEle, Ele quer nos levar para um novo nível de autoridade espiritual, porque Ele tem portas abertas diante de nós, e não tem como passar por diante dessas portas espirituais sem nós nos submetermos. Eu imagino que essas portas de Deus, elas não têm o marco muito alto, não é um portão tão alto igual nós vemos a entrada da igreja, mas é um portão bem pequenininho e bem baixinho, que nós temos que passar agachados, nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Os irmãos do louvor, por favor. Talvez você pode estar pensando aí, né, meu irmão? E se a autoridade que eu estou seguindo, seja do mundo, seja da igreja, seja da minha casa, estiver fazendo algo errado, como é que eu faço? Se Deus teve coragem de confiar sua autoridade aos homens, então precisamos de coragem para obedecer. Se a pessoa com autoridade está certa ou errada, não nos diz respeito, uma vez que é diretamente responsável para com Deus. Se a nossa sujeição for simplesmente dirigida a um homem, todo o significado da autoridade fica perdido. Irmãos, a nossa obediência não tem a ver com as pessoas. Esposa, na sua casa, você não vai olhar para aquele homem para obedecer, você vai olhar para Jesus. É Jesus que está naquela pessoa. Filhos, é o seu pai e sua mãe? Não, é Jesus. Servos, trabalhadores, não é o patrão, é Jesus. Gente, pessoal daqui da igreja, não é o pastor Marlon, não é a pastora Silvia, não é a pastora Rose, não é o seu líder de GC, é Jesus. É Jesus, nós estamos obedecendo a Jesus. E nessa noite, irmãos, eu quero convidar vocês a avaliar aí no coração como que está esse nível de obediência diante das coisas delegadas, das autoridades delegadas.
Porque quando a gente rejeita a autoridade delegada, nós estamos rejeitando ao Senhor. Tem alguma coisa no seu coração, algo que Deus já esteja falando aí, que você não está se sujeitando? Tem alguém no seu trabalho? Está difícil lidar com aquele patrão? Está difícil lidar com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe? Está difícil de lidar, de submeter a algum líder aqui dentro da igreja? Essa noite, meus irmãos, é dia de conserto. É dia de fazer conserto, amém? Pode tocar, gente. Irmãos, eu quero que vocês fechem os olhos. Nós vamos orar e pedir ao Senhor para iluminar o nosso coração. E pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de fazer concertos aqui, amém? Para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou contar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha iluminar cada canto, Senhor, obscuro, aquelas áreas, ó Pai, onde nós ainda não temos nos rendido a Ti. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitas vezes nós temos feito por ignorância, às vezes, ó Deus, é por consciência mesmo. Ó Deus, uma maneira de nos vingar dos nossos pais, nos vingar dos nossos maridos, nos vingar das nossas esposas, nos vingar dos filhos, Senhor, nos vingar dos patrões, ó Pai, como uma afronta. Nós deixamos de cumprir aquilo que é ordenado pelo Senhor através da vida deles. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus a caminhar em obediência, em sujeição, honrando, Deus, os nossos governantes, honrando as nossas lideranças, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós como igreja, Pai, quando tantas vezes, ó Deus, nós questionamos os nossos líderes, os nossos pastores, nós não entendemos o que eles estão propondo, porque muitas vezes nós não estamos ouvindo a Tua voz, nós não estamos ouvindo a direção do Teu Espírito Santo, nós estamos caminhando para outro lado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos atrai para a Tua presença, nos atrai para próximo do Senhor, para que nós possamos nos sujeitar, em primeiro lugar, à Tua autoridade, ao Teu senhorio, Pai, e com alegria no coração, nos submetemos aos homens dessa terra que o Senhor levantou como autoridade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje. Se Deus falou ao seu coração que você precisa consertar, que você precisa ajustar contas com pessoas, aliviar o seu coração de pesos que estão aí, Ele está te mostrando. Nós temos aqui na nossa lateral o nosso lava-pés. Nós temos aqui irmãos e irmãs que vão representar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. Talvez representar um filho, representar o seu patrão, vai representar uma autoridade de governo que talvez te afrontou, uma autoridade da igreja que feriu seu coração. Essa noite, irmãos, é dia de você liberar perdão e se entregar aqui e deixar ali naquelas águas
que vão ficar sujas, toda tristeza, toda mágoa, toda raiva, todo sentimento imundo, e levantar dali com um novo nível de autoridade diante do Senhor. Amém? Os irmãos são livres para vir aqui nessa noite. E eu quero pedir aos irmãos que vão ficar aí no banco para fechar os olhos. Toda a igreja, feche os olhos, coloque a mão no coração. Eu quero fazer um convite para aqueles que hoje estão entendendo que precisam se entregar nas mãos do Senhor Jesus. Para quem ainda não entendeu, não tinha entendido, mas hoje reconhece que o Senhor Jesus ali na cruz entregou a sua vida por amor a você. Eu quero que a igreja repita em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu reconheço a tua autoridade, o teu senhorio. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço a tua autoridade, o teu senhorio sobre a minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador e necessito do teu perdão. Em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu muitas vezes me esfriei e afastei do Senhor, mas nessa noite eu quero voltar com um novo coração e viver debaixo da tua autoridade, me submetendo ao teu cuidado e amor, em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Amém. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão bem alto. Tem? Eu quero te convidar, minha irmã, para vir aqui na frente. Eu quero te convidar, meu irmão, para vir aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Vocês fechem os olhos, nós vamos orar por vocês. Nessa noite, vocês vão conhecer a nova família de vocês. Amém? É uma família especial, não é uma família perfeita, mas é uma família que quer caminhar com vocês. Amém? A igreja vai bater palmas assim, ó. Força, igreja, com força. Vocês comeram cuscuz hoje. No 3, vocês vão virar e vão conhecer a família de vocês. Amém? 1, 2, 3, pode virar. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, exercendo a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, vamos aplaudir, gente. Glória ao Senhor. Aleluia. Querido irmão. Rose. Glória a Deus, aleluia.
Você aplaudisse mais forte, porque 3 almas, 4 almas renderam aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu queria aqui só reforçar o que foi falado aqui a respeito do lava-pés. Talvez você tenha algum problema com a liderança, talvez você tenha algum problema com seu pai, né? O marido com a esposa com o marido. E nessa hora você tem a oportunidade de estar chamando ou estar pedindo perdão para essa pessoa ali no lava-pés. Não tenha vergonha não. Às vezes você está aí querendo fazer, mas a vergonha te impede você de estar fazendo isso. Mas em nome de Jesus, não perca a oportunidade de você sair daqui abençoado, de você sair daqui recebendo a bênção do Senhor na sua vida, que às vezes isso impede da bênção do Senhor chegar até você. Então está ali pastores, está ali mãe, está ali liderança. Se você tem algum problema, se você quer honrar seu líder, se você quer honrar o pastor, se você quer honrar sua mãe, fica na liberdade. A bacia vai ficar ali, os irmãos vão ficar ali, você fica em liberdade de fazer, amém? Vamos nos colocar de pé. Palavra boa que nós recebemos, esse livro tem falado muito. É a 3ª vez que eu estou lendo esse livro, e cada vez que eu leio esse livro, Deus fala comigo de uma maneira diferente. Coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Fazer uma reciclagem, lembrar daquilo que é autoridade, daquilo que é obedecer o Senhor, daquilo que é não trazer fogo estranho no altar, daquilo que nós temos que obedecer nossos pais, nossas mães, esposo, marido, né? E assim, e as autoridades constituídas por Deus. Que nós possamos aprender, e não apenas ser ouvintes, né? Mas praticar. Obedecer também é praticar. Se você obedece e não pratica, você não está obedecendo. Mas se você obedece e pratica, você está obedecendo, amém? Levanta suas mãos. Acho que você tem motivo de agradecer o Senhor nesta noite, por você estar aqui. Agradeça a Deus porque você veio nessa noite para louvar a Ele. Agradeça ao Espírito Santo que Ele tem te dado força, que Ele tem te capacitado. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu nesta noite, porque a honra é tua, a glória é tua. A honra não é nossa, é do Senhor. A glória não é nossa, é do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos vão para suas casas abençoados. Que durante essa semana, Pai, nós possamos colocar em prática isso que nós estamos aprendendo, que é obedecer ao Senhor. Pai, não adianta nós, ó Pai, obedecermos ao Senhor e não obedecer às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós aqui na terra. Precisamos de obedecer. Ó Pai, se alguém aqui, ó Pai, ainda, Pai, tem alguma coisa que está errada na vida deles, que venham colocar em ordem, Pai, em nome de Jesus. Seja a graça do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não deixe passar na cantina ali para abençoar o pessoal do Rocket que vai para o Intertim. Deus abençoe vocês, amém? E a bacia está ali, a água está ali. Você que quiser chamar a pessoa, pode vir e lavar os pés dela. Vou pedir perdão para alguém, esteja na liberdade. Tem uma semana abençoada. Essa primeira quarta-feira vai ser a quarta-feira profética. Eu convido vocês a vir nessa quarta-feira. Traga documento, traga chave, traga aquilo que você quer para a gente estar abençoando aqui, em nome de Jesus, amém? Vocês tenham uma semana abençoada.